Aqui eu já estou em outro site, Minha Vida. Aqui tem os fatores, os sintomas, os fatores emocionais, que é apatia, falta de motivação, medos que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia, falta de vontade de fazer atividades antes prazerosas, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia, vontade de morrer. Agora, os sintomas físicos, que além de sintomas emocionais, a depressão também dá sinais físicos. Entre eles, dor de barriga, não lembro disso. Má digestão, eu sempre tive, então meu digestão muito lenta. Eu tenho intestino muito preso, então não sei dizer. Azia, eu não sei se foi isso que ajudou a desencadear ou foi outros fatores, mas nesse meio período aí, eu desenvolvi refluxo. Então, eu sentia muita azia. Então, eu não sei se foi culpa da depressão ou não, mas coincidentemente eu adquiri nesse meio tempo. Constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, né? Dá muita dor de cabeça. Dores no corpo, demais mesmo. Pressão no peito, muita pressão no peito, coração acelerado. Queda da imunidade. Eu não sei se num desses eu vou ler, mas se num desses sites que eu abri aqui tem. Mas numa das pesquisas que eu fiz falou isso. Que tanto que eu descobri que essa palpitação que eu sinto, não sei se cheguei a falar num vídeo, mas eu sinto uma palpitação, eu até falei assim, meu Deus, eu tô infartando, porque minha pressão sempre foi muito baixa, eu não tenho pressão alta, graças a Deus, muito pelo contrário, tenho pressão muito baixa. Tanto toda vez que eu levanto eu sinto tontura. E o médico já falou que não tem nada que pode fazer. É levantar com cuidado, isso aqui quem disse que eu lembro, né? Quando eu vou levantar, eu já levantei rápido igual uma louca e tipo, apagou tudo, geral, ficou tudo escuro. Então, é questão de costume, é questão de eu lembrar de que tem que fazer isso e é isso. Não tem muito o que fazer. Então, eu sinto muita tontura por causa disso. Mas meu coração começou a disparar muito, do nada. Às vezes eu acordo e é como se meu coração parece uma escola de samba. Eu sinto muita palpitação, eu falo assim, meu Deus, ou eu tô infartando, ou então sei lá o que tá acontecendo. Mas depois eu fui descobrir que é um dos sintomas da depressão também. Não lembro onde que eu li isso, mas eu nem sei se tá num desses aqui que eu vi. Mas creio que foi num artigo que eu li isso. E eu falei assim, faz muito sentido agora. Palpitação, coração acelerado. É um dos sintomas da depressão e eu não sabia. O esquecimento tem, né? Num desses que eu li, tem em alguns desses que eu li, a perda de memória, assim, esquecimento das coisas mesmo. Mas a palpitação ainda não vi. O mais aproximado que tem aqui é essa pressão no peito. Mas eu não sei se eu vou ler isso aqui, mas eu li isso em algum lugar, eu não faço ideia de onde, mas a palpitação faz parte também, e eu não sabia. Tanto que eu fiz exame do coração, tava tudo ok, tava tudo tranquilamente, meus batimentos tranquilos, a pressão baixa, tava tudo ok. Só que, não sei se é psicológico, emocional, sei lá o que que é que afeta, mas enfim. Aqui tá uma pergunta aqui. Depressão é doença? A depressão envolve uma ampla família de doenças. Caramba. Por isso é denominada como síndrome e então classificada como doença psiquiátrica crônica. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido,
principalmente com relação aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, a dopamina. Substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidos. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente é genética. A prevalência, número de casos numa população, da depressão é estimada em 19%, o que significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas do mundo apresenta o problema em algum momento da vida. Aí aqui também tem os fatores de risco. São alguns dos gatilhos mais comuns da depressão. Abuso. Sofrer algum abuso físico, sexual ou emocional pode aumentar a vulnerabilidade psicológica, agravando as chances de desenvolver depressão. Medicações específicas, alguns elementos químicos como a isotretinoína, usada para tratar acne, o antiviral interferon alfa e o uso de corticoides podem aumentar o risco de desenvolver depressão. Conflitos. A depressão em alguém que já tem predisposição genética para a doença pode ser resultado de conflitos pessoais ou disputas com membros da família e amigos. Morte ou perda, foi o que eu falei. A tristeza ou luto proveniente da morte ou perda de uma pessoa amada, por mais que natural, pode aumentar os riscos de desenvolver depressão. Genética, também comentei. Um histórico familiar de depressão pode aumentar as chances de desenvolver a doença. Contudo, é de conhecimento científico que a depressão é complexa, o que significa que pode haver diversos genes que exercem pequenos efeitos para o surgimento da doença, ao invés de um único gene que contribui para o quadro clínico. Eventos grandiosos. Eventos negativos, como ficar desempregado, divorciar-se ou se aposentar, podem ser prejudiciais para alguns. Porém, até mesmo eventos positivos, como começar um novo emprego, formar-se ou se casar, podem ocasionar a depressão. Caramba! Entretanto, é impossível reiterar que a depressão não é apenas uma simples resposta frente a momentos estressantes do cotidiano, mas algo mais persistente. Problemas pessoais, problemas como isolamento causado por doenças mentais ou por ser expulso da família e de grupos sociais, também podem contribuir para o surgimento da depressão, assim como a baixa autoestima. Doenças graves, às vezes a depressão pode coexistir com uma grande doença, como por exemplo o câncer, ou então pode ser estimulada pelo surgimento de um problema de saúde. Abuso de substâncias. Aproximadamente 30% das pessoas com vícios em substâncias apresentam depressão clínica ou profunda, como álcool, cigarro, remédios e drogas ilícitas. Existem diversos tipos de distúrbios de depressão. Os mais comuns são episódio depressivo. Um episódio depressivo costuma ser classificado como um período de tempo em que a pessoa apresenta uma alteração de seu comportamento. Os principais sintomas são a tristeza, a falta de energia, a falta de iniciativa, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, pensamento lento, funções motoras mais lentas. Estes quadros tendem a ter uma duração mais curta, de até 6 meses, sem uma intensificação dos sintomas. A depressão profunda, que é o transtorno depressivo maior, ou depressão maior, como alguns psiquiatras chamam. Se uma pessoa começa a ter vários quadros depressivos recorrentes ou mantém os sintomas de depressão por mais de 6 meses, com uma intensificação do quadro, pode-se considerar que ela esteja passando por uma depressão profunda ou transtorno depressivo maior. Normalmente, o transtorno depressivo maior é um quadro mais grave e também tem grande relação com a herança genética.
Nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. Aí tem a depressão bipolar. Esses daqui são meio que os tipos de depressão, tá? A depressão bipolar, as fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são consideradas um subtipo de depressão. Os sintomas apresentados na fase de tristeza são os mesmos de um episódio depressivo. Já nas fases de euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão com determinados assuntos, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção e hiperatividade. Pessoas que não faziam isso, pessoas que não eram assim, passam a ser. A distimia é uma forma crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Com a distimia, os sintomas de depressão podem durar um longo período de tempo, muitas vezes 2 anos ou mais. O paciente com distimia costuma perder o interesse nas atividades diárias normais, sentir-se sem esperança, ter baixa produtividade, ter baixa autoestima, sentir-se inadequado, ser excessivamente crítico, reclamar constantemente, ser incapaz de se divertir. Depressão atípica. Normalmente os quadros de depressão atípica costumam ser melancólicos, em que o paciente apresenta principalmente tristeza e pensamentos de morte, desesperança e inutilidade. Há ainda o predomínio de falta de energia, cansaço, aumento excessivo de sono e o humor apático. Depressão sazonal. O maior exemplo de depressão sazonal são os episódios de tristeza relacionados ao inverno, por exemplo. Aqui na Europa tem muito. Talvez não em Portugal. Aqui faz muito frio, pelo menos eu sinto muito frio, porque eu sou extremamente friorenta. Então, pra mim é muito frio, mas sinceramente é o frio que eu senti no Brasil, aquele frio de doer o osso. E sim, eu senti esse frio no Brasil. E aqui onde eu estou gravando é muito frio, é tipo uma caverna, é muito frio. Muito frio. Então, muitas vezes eu tenho que parar de gravar aqui e ir pro aquecedor, porque se eu ligar o aquecedor aqui, ele faz muito barulho, é tipo um ventiladorzinho, então faz muito barulho. E pode ser que atrapalhe a gravação, por isso que não dá. Então, aqui, de dia ou de noite, é muito frio, esse lugar que eu tô. E é o lugar mais calmo da casa, então não que os outros lugares sejam barulhentos, mas aqui é um lugar mais tranquilo, que tem mais isolamento acústico, digamos assim. Então eu prefiro gravar aqui, fora que a iluminação é melhor. Enfim, N fatores. Fora que meu marido também tá no quarto, então não ficaria atrapalhando o outro, então não é legal. Então, fica aqui, ele fica lá fazendo as coisinhas dele. Voltando ao assunto, aqui na Europa, principalmente Londres, que é a cidade, conhecida como a cidade cinza, sim, muitas vezes chove, é sempre muito fechado, pelo menos a maioria das vezes que a gente vê, é muito raro ter sol, digamos assim. Pelo menos minha prima que vive lá também, ela relata muito isso. Minha tia, quando liga, várias vezes ela sempre fala que tá muito frio, então, tipo, sempre tá frio lá. E lá eu sei que é um dos índices muito altos de depressão, justamente por causa disso, porque é sempre muito cinza, é muito triste, é muito frio. E isso ajuda muito a ter depressão. No inverno, as pessoas têm muita depressão por causa disso, porque o inverno em si já é meio feio, né? É sempre muito cinza, é muito sem cor, sem vida e frio. Ou seja, já é depressivo em si. O inverno ele já é depressivo em si e ele traz mais depressão. Então, ele é por isso que muitas pessoas têm depressão nessa época também, mas aí é a depressão sazonal.
Sazonal é de períodos, de épocas. Aí vou continuar aqui. O maior exemplo de depressão sazonal são os episódios de tristeza relacionados ao inverno, que ocorrem devido à baixa exposição do solar. O solar, além de ser vida, ela é alegria, né? O sol nos traz alegria. Existem outros tipos de depressões sazonais ligadas às épocas do ano, por exemplo, durante as festas de fim de ano, em que os níveis de estresse acabam aumentando devido a pensamentos de promessas não cumpridas, durante o ano e ansiedade por um novo período a vir. Pessoas que estão sozinhas, né? Que ficam sozinhas nesses períodos. E fique atento com períodos de tristeza e desânimo que acontecem nessas épocas específicas. Sempre que está frio ou próximo de uma data dessas, por exemplo. Fique atento a isso. E caso você perceba alguma coisa, psiquiatra. E deixa dessa de que psiquiatra é pra louco, que psicólogo, psiquiatra é pra maluca, pra gente que tá surtando, pra gente que tá. Nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar de ignorância. Não tem nada a ver isso. Pessoas normais buscam psiquiatra. Isso daí buscam psicólogo, buscam psiquiatra quando veem que estão ficando mal. Isso aí são pessoas com senso, são pessoas que conhecem a si mesmas e sabem, opa, tem alguma coisa errada, deixa eu me tratar antes que piore. É exatamente isso que tem que fazer. Não é esperar ir pro buraco, não é esperar piorar pra buscar e procurar ajuda não, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu não tô falando de depressão, não tô falando da vida, tô falando de problemas da vida. Não espere virar depressão, não espere virar qualquer outro tipo de doença, não. Procure ajuda antes se você está com algum problema, independente se é depressão ou qualquer outro problema. Se você não consegue lidar e não tem pessoas para te ajudar nisso, procure ajuda. Depressão pós-parto. Ocorre logo após o parto, os sintomas incluem tristeza e desesperança. Muitas novas mães experimentam alterações de humor e crises de choro após o nascimento do bebê, que se desvanecem rapidamente. Essas mudanças de humor acontecem principalmente devido às mudanças hormonais decorrentes do término da gravidez. No entanto, algumas mães experimentam esses sintomas com mais intensidade, dando origem à depressão pós-parto. Depressão psicótica alia os sintomas de tristeza a outros menos típicos, como delírios e alucinações. Esse é tenso. Este é considerado um tipo de depressão grave, mas costuma ser raro. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolvê-lo. E não só em quem tem histórico de psicopatia na família, não. Depressão na adolescência, caracterizada pelos mesmos sintomas da depressão profunda. A única importante diferença é que normalmente no lugar da tristeza costumam apresentar irritabilidade também. No Brasil, cerca de 20% dos adolescentes entre 14 e 15 anos apresentam depressão leve a moderada e quase 9% depressão grave. Já entre os jovens de 16 e 17 anos, o número de depressão grave aumenta 17,1% e 13,5% tem depressão leve a moderada. A depressão grave costuma ser mais comum em adolescentes com ansiedade, abuso de drogas, além de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos pais acham que certas atitudes podem ser rebeldia e não sintomas de depressão na adolescência, como resistência em fazer tarefas, dificuldades em estudar e permanência excessiva no quarto. É recomendável que a família procure orientação psiquiátrica para que seja feito o diagnóstico preciso sobre os adolescentes e a possibilidade de ser depressão ou não. Se seu filho ou sua filha adolescente apresenta depressão, especialistas indicam aos pais para se manterem abertos e
abertos a conversas e interessados em saber do dia a dia dele ou dela. Independente se a pessoa tem depressão, os pais têm que estar abertos a conversar com seus filhos e saberem o que está acontecendo com eles, o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, independente se tem depressão ou qualquer outro tipo de doença, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Os pais têm que ser presentes, independente. Depressão infantil. Eu já ouvi casos de crianças de 7 anos ou menos se suicidarem ou tentarem suicídio. A depressão infantil é bastante semelhante à depressão na adolescência, tendo como sintomas mais comuns a irritabilidade, perda de interesse, mau humor, tristeza e isolamento. Além dos fatores também comuns a adultos que podem levar à depressão, crianças também apresentam algumas outras causas que potencializam a doença. Sofrer maus tratos domésticos, ser vítima de bullying, pertencer a minorias sexuais, ser rejeitados por algum familiar ou amigo. Contudo, as pesquisas mostram que muitas crianças que tendem a praticar bullying também sofrem de depressão. E que uma relação afetiva calorosa com os pais diminui drasticamente a predisposição à doença. Os pais ou responsáveis devem procurar um médico psiquiátrico quando a criança apresentar principalmente tristeza profunda prolongada, desânimo persistente, dificuldade para realizar atividades que gostava antes, alterações de apetite e sono, frases muito pessimistas, dificuldade de concentração e atenção. Ao desconfiar de que há algo errado com a criança, procure um médico. Ainda tem a depressão na menopausa, que nem sempre é associada a tristeza, choro compulsivo e desinteresse. Isso porque nessa fase da vida da mulher, o transtorno depressivo costuma causar irritabilidade, cansaço, desamparo ou até mesmo por meio de outras doenças como vaginite, gripe, herpes, gastrite e cefaleia. Mulheres entre 35 e 50 anos, portanto, têm mais riscos de apresentarem depressão devido ao período de grandes alterações hormonais devido à chegada da menopausa. Essas mudanças podem ocasionar abalos emocionais e físicos resultando na doença. Vale ressaltar que a chamada transição menopausal é dividida em perimenopausa, que é o declínio da função ovariana até um ano após a menopausa, a menopausa, que é o término da atividade ovulatória folicular, e um ano de amenorreia, ou seja, sem menstruar, e a pós-menopausa, que é a partir de um ano sem menstruar. Além das alterações hormonais, há outros fatores específicos em mulheres que podem desencadear uma depressão, que é o relacionamento conjugal desgastado ou rompido, apego excessivo na criação dos filhos, histórico de depressão ou outros transtornos psiquiátricos na família, doenças clínicas, baixa condição socioeconômica, baixa escolaridade e perda precoce dos pais. Depressão gestacional, que ela é realidade a mais de 70% das mulheres que apresentam queixas de depressão durante a gravidez. Mulheres em idade fértil, considerada hoje entre 10 e 49 anos de idade, caramba, 10 anos, têm 2 vezes mais chances de terem episódios de depressão do que homens. Ainda cerca de 25% das mães que tiveram depressão pós-parto apresentavam sintomas de depressão gestacional. Afinal, variações hormonais e estresse por conta da mudança no corpo, junto a preocupações excessivas com o fato de colocar uma criança no mundo, podem implicar em uma maior probabilidade de transtornos mentais, como a depressão. E a depressão gestacional, ela pode causar sintomas como insônia, ausência de apetite ou apetite excessiva, enjoo e fadiga, com queixas somáticas como insônia, falta ou ausência de apetite, enjoo, fadiga, medo, irritabilidade e redução na libido. Esses sintomas são comuns a qualquer gestação e, portanto, vistos com normalidade, o que pode dificultar o diagnóstico da depressão na gravidez. O tratamento correto
tratamento correto com acompanhamento médico é essencial para a boa saúde da mãe e do bebê. E esses são um dos tipos de, eu não sei se todos, mas um dos tipos de depressão. E já são muitos. Eu não lembro qual que é, se é o atípica ou se é, não, bipolar, acho que não. Eu acho que é o atípico. Eu não sei, mas tem um tipo de depressão em que a pessoa fica bem, fica feliz, vive a vida tranquilamente, só que ela está destruída por dentro. E ela é muito. E ela é muito grave, porque é muito difícil diagnosticar ela, porque a pessoa aparenta estar bem, a pessoa aparenta estar tranquila. Quem vê não acha, quem vê não pensa que aquela pessoa tem depressão. Então ela é muito difícil de diagnosticar. E ela se torna mais grave por causa disso, pelo difícil diagnóstico dela.